Boa noite. Quero agradecer imensamente a direção do SENGE, da FICENGE, ao Clóvis, ao Olímpio, a oportunidade da gente poder se reunir aqui e poder refletir. Eu acho que isso é uma reunião de reflexão sobre o papel da escola, do ensino e, particularmente, da história num momento de transe que a gente passa nesse país e, como já foi dito aqui, no mundo, nesse momento. O que está por trás desses dois volumes, eu não vou falar do volume sobre a Segunda Guerra Mundial, porque já se falou bastante bem aqui, vou falar dos dois volumes sobre o ensino da história, e lembrar que o Leandro Gonçalves, da PUC do Rio Grande do Sul, que é um dos organizadores que não pôde, porque do Rio Grande do Sul está aqui hoje presente. A gente está numa época de restrições e cortes nas universidades, e do Carl Schuster, da Universidade de Pernambuco, que também, por razões idênticas, não pôde estar aqui presente. Eles são parte fundamental desse projeto. Quero agradecer também a Adriana, a Rejane, ao Renato, que fizeram todo o esforço de base para a gente poder estar aqui presente. Sem eles, sem o trabalho deles, a gente não estaria aqui. Mas o que está por trás desses dois projetos, esses dois volumes desse projeto, é, sem dúvida nenhuma, essa coisa chamada a Escola Sem Partido. Esse projeto profundamente totalitário, avassalador, que está se espalhando pelo país e que logo deu o primeiro fruto desse governo que se instalou a partir de 13 de maio de 2016 no Brasil foi a reforma da educação. A primeira reforma que foi votada e foi imposta ao Brasil foi a reforma da educação. E não sem característica sintomática aberta, o traço marcante da reforma da educação Temer foi a exclusão da história como disciplina obrigatória. Tirar a história dos currículos. O medo que essas pessoas têm da história, o medo de ensinar história, o medo de deixar a história nas mãos da garotada. A história amedronta essas pessoas. Só para vocês terem uma ideia de dois casos que nós narramos aqui nesse volume, de uma jovem historiadora que narra o papel do livro didático do Japão, onde história não é obrigatória, onde o primeiro-ministro do Japão visita e homenageia o santuário onde estão enterrados criminosos de guerra japoneses. A Segunda Guerra Mundial começa no livro didático japonês, que é um livro produzido pelo Estado japonês, considerado uma democracia, dizendo que a guerra começou quando os soldados japoneses foram atacados na ponte Marco Polo, a 62 quilômetros de Beijing. Não há nenhuma explicação por que as tropas japonesas estavam em Beijing. Agora, quando se fala do ataque a Hiroshima e Nagasaki, aí tem páginas e páginas do sofrimento do povo japonês, que foi um sofrimento tremendo, sem dúvida nenhuma. Mas como se chegou a esse sofrimento, por que o exército japonês estava no coração da China, o adolescente, a criança japonesa não tem a menor ideia. A guerra começou com o ataque dos chineses ao exército do Japão a 62 quilômetros de Beijing, na ponte Marco Polo. É assim que começa a Segunda Guerra Mundial. É assim que se mente na história. É assim que se mente na história. Um outro caso que nós narramos aqui, esse particularmente eu tive a sorte de organizar, de ter escrito uma documentação do Arquivo de Organizações em Massa do Arquivo Federal Alemão. Por sinal, é uma história bem interessante desse arquivo, porque o arquivo ele estava... era o arquivo da Gestapo e estava num quartel a alguns quilômetros do centro de Berlim e foi tomado pelo Exército Vermelho
E o Exército Vermelho levou esses arquivos da Gestapo para Moscou. E ele foi importante para saber quem eram as pessoas que estavam ali. E ele ficou em Moscou até a reunificação da Alemanha, e só então foi assinado o Tratado de Paz da Segunda Guerra Mundial. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. O Tratado de Paz foi chamado Tratado de Paris, ou Tratado as quatro potências vencedoras, mais dois, as duas Alemanhas, mais um, a Polônia, o primeiro país atacado. Né? Então, é chamado Tratado dos 4 mais 2 mais 1, o Tratado de Paris, de 1990. Né? Nesse tratado, uma das muitas cláusulas era a devolução de troféus e arquivos. Entre esses troféus, os russos devolveram os arquivos alemães tomados em Berlim. Esse arquivo foi, então, de volta de Moscou para Berlim. Eu fui o primeiro a abrir essa parte de arquivo e achei lá apostilas organizadas pela SS, pela Divisão de Estudos Judaicos, para organizar as aulas para crianças e instituições alemães sobre quem eram os judeus e como ensinar antissemitismo aos alemães ali. E trabalhei com esse material nesse sentido. Ou seja, o ódio é ensinado, o ódio é programado, o ódio é organizado. Né? Nesse ponto, é muito importante notar que o medo, né, que essas pessoas hoje no Brasil têm do ensino da história e da perseguição aos professores, da tentativa de eliminar, né, os estudos da história, mas também atinge a geografia, também atinge a sociologia, a filosofia, a literatura e, pasmem, a biologia. Os professores de biologia estão sendo fortemente perseguidos, seja por causa das aulas de, por exemplo, de aparelho reprodutor humano, né? Seja por causa das aulas de origem das espécies, porque se quer aulas obrigatórias de criacionismo, né? Ou seja, Adão e Eva e coisas parecidas. Não se aceita nem Darwin, nem coisas desse tipo. Hoje, no Brasil, 11 mil professores estão sendo perseguidos judicialmente pela Escola Sem Partido. 11 mil professores. 11 mil professores. Entre eles, nossa querida Marlene de Favre, que esteve com a gente no SOS Brasil Soberano, lá em Curitiba, há 3 semanas passadas, exatamente por ser uma líder feminista e não ter aceitado orientar uma pessoa que achava que mulheres tinham que casar virgem, tinham que obedecer o marido e não poderiam trabalhar fora e que tinham que fazer o trabalho doméstico obrigatório para o marido. A não aceitar isso, ela foi processada e está sendo processada em juízo pela Escola Sem Partido. Quer dizer, esse tipo de comportamento autoritário é um elemento fundamental. Para nós, para mim particularmente, que trabalhei seguidamente, desde a minha tese de professor titular, com o fascismo, tem sido uma experiência fantástica, porque me lembra muito o escritor Alejo Carpentier, que dizia que quem fala tanto em revoluções acaba sendo levada a fazê-las. Né? A gente estudou tanto o fascismo que agora se depara com ele e sente na cara o bafo do fascismo. Né? O fascismo era um assunto teórico, nesse momento a gente olha o fascismo no Congresso Nacional, olha o fascismo na rua, olha o fascismo na escola, olha o fascismo na televisão. Né? Essa semana... É verdade. Divide famílias, divide amigos, divide vizinhos nesse momento. E essa é a peste do fascismo. Essa é a peste do fascismo. Essa semana, um rapaz sírio, exilado, fugiu daquela guerra terrível na Síria, foi espancado em plena Copacabana, chamado de terrorista, de muçulmano sujo, e de uma forma brutal, pelo simples fato dele ter se apresentado como muçulmano, como sírio. Isso é a marca do fascismo. Essa é a marca, é a pegada desse inimigo brutal que a gente está enfrentando. E mais
do que nunca a gente tem que ter clareza disso. Não se enganem, o fascismo é popular. O fascismo atrai pessoas. O fascismo ele é de uma simplicidade que ele beira ao simplório. Né? Ele beira a dizer coisas, né, que convencem os desavisados. Né? O que o Jorge Folena falou para a gente ainda há pouco, né, de que o fascismo ele penetra nas camadas populares e que, se a gente deixar esse espaço aberto, eles vão lá. Quando eu falo que a gente precisa estar nas ruas, é porque, se a gente não estiver, o fascismo vai estar. Ele vai ocupar esse espaço. A gente tem que estar na rua, porque senão o fascismo vai estar nas ruas no lugar da gente. E a gente precisa, mais do que nunca, ter a história na mão, mas ter os pés nas ruas. Senão o fascismo vai estar e vai vencer a gente. É hora de lutar e dizer não ao fascismo.